Do you like broccoli? Yes, I do. Yes, I do. Do you like ice cream? Yes, I do. Yes, I do. Do you like broccoli ice cream? No, I don't. Yucky. Do you like donuts? Yes, I do. Yes, I do. Do you like juice? Yes, I do. Yes, I do. Do you like donut juice? No, I don't. Yucky. Do you like popcorn? Yes, I do. Yes, I do. Do you like pizza? Yes, I do. Yes, I do. Do you like popcorn pizza? No, I don't. Yucky. Do you like bananas? Yes, I do. Yes, I do. Do you like soup? Yes, I do. Yes, I do. Do you like banana soup? No, I don't. Yuck! Hello, students! Estamos mais uma vez aqui na nossa aulinha de inglês, a nossa sexta aula, e hoje é uma aula diferente. Como assim, teacher? É uma aula de gramática. Geralmente a gente vê vocabulário, mas nós vamos iniciar com a gramática, tá certo? Já imagino que vocês estão nervosos, mas eu tenho algo a dizer. Keep calm. Mantenham a calma. Eu sei que vocês podem achar a gramática difícil no português e devem ficar com medo no inglês. Mas eu te garanto que com as minhas dicas você vai tirar de letra esse conteúdo. Na aula de hoje nós só faremos 2 páginas de atividades, que é a página 52 e 53. Justamente porque esse é um assunto que requer mais sua atenção, requer mais o seu foco, a sua dedicação, tá certo? Mas ele é super simples e vocês vão aprender rapidinho, eu garanto, tá certo? E o que é que nós vamos estudar hoje? Nós vamos estudar sobre presente. Teacher, presente de aniversário? Você não falou que era gramática? Calma, presente é o nosso tempo verbal. No português, nós estudamos presente, passado e futuro. E no inglês é do mesmo jeito, gente. E nós vamos começar a estudar a gramática justamente no presente, certo? O presente é o tempo atual, tempo que a gente está vivendo, certo? Por exemplo, quando eu falo, eu gosto de chocolate, eu moro em Mossoró, ele trabalha no Sementes. Então, essas frases estão no presente, tá certo? E é através dessa aulinha que vocês vão construir frases usando o presente. Tudo bem? Então, vamos lá. Let's go! Veja só. Só para relembrar, eu preciso falar dos pronomes pessoais, tá certo? Para iniciar a minha aulinha. Nós vimos I, que significa eu. You, você. He, vocês lembram? Significa ele. E she, ela. It vai ser ele ou ela para animais, objetos, coisas que não são pessoas, né? We vai ser nós. We are the champions. Remember? Olha só. You, pela segunda vez, vai ser vocês, no plural, né? E they vai ser eles ou elas. Então,
Então a gente já viu há muito tempo esses pronomes pessoais e nós vamos precisar dele para conjugar frases no tempo presente, tá certo? Olha só, vejam bem, vamos utilizar os verbos. Quais são os verbos? Geralmente os verbos exprimem o quê? Ações. Gostar, cantar, dormir, comer, ler, são ações. E quais são os verbos do inglês que a gente já conhece? Love, que é amar, like, que é gostar, play, que pode ser tocar ou jogar ou brincar, tá certo? Teach, ensinar, learn, aprender. Então tem muitos verbos que a gente já conhece e nós vamos conjugar. E no Simple Present, a regra principal é colocar o S no verbo. Você vai ter a palavrinha, né, o verbo, e vai acrescentar o S. Teacher, como assim? Por exemplo, eu vou usar muito o exemplo da minha irmã, my sister, Larissa, tá certo? Para explicar direitinho esse conteúdo para vocês. Vejam só, se eu vou falar, eu amo bolo, eu vou falar I love cake. Eu amo bolo. I love cake. Se eu for falar da minha irmã, eu vou usar o quê? She, ela. She, mas eu vou usar love ou loves. Loves. She loves cake. O verbo love, que é o verbo amar, vai ganhar que letrinha? S. She loves cake. Por exemplo, se eu falar assim, I like chocolate, eu gosto de chocolate. Quando eu vou falar da minha irmã, eu vou falar she likes chocolate. No final do meu verbo, vai ter um S, tá certo? Então, toda vez que eu vou falar de outra pessoa, dele, dela, eu vou colocar o S no verbo, tá certo? Por exemplo, eu moro em Mossoró. Como é que eu vou falar eu moro em Mossoró? I live in Mossoró. A minha irmã também mora, mas se ela morasse em Natal, por exemplo, eu diria she lives in Natal, tá certo? E você vai ver que eu coloquei o S no verbo live, que é viver, morar, tá certo? Então a regra geral do Simple Present é colocar o S no final do verbo. Mas existem alguns verbos que têm umas regrinhas diferentes. São as exceções, tá certo? Toda regrinha tem uma exceção. Então não se preocupe que a gente vai tirar isso de letra. A primeira regra geral que vocês aprenderam é o quê? Colocar o S no final do verbo quando eu for falar de outra pessoa. Quando eu for usar he, she, e se eu for falar de um objeto, de um animal, no it, tá certo? Para I, you, we e they, eu não vou mudar, eu não vou colocar o S no verbo, tá certo? Mas para he, she e it, que são os diferentões, né? Então eu vou colocar, tá certo? Por exemplo, se eu for falar I play soccer, eu jogo futebol, o verbo vai ficar lá sem o S. Mas se eu falar da minha irmã que ela joga, eu vou falar she plays soccer, ok? Ela joga futebol. Então, como eu tô falando dela, eu coloco S. Se fosse meu irmão, eu falaria he plays soccer. Pra he também, tá certo? Continuando. Quando o verbo terminar em O, S, SH, CH, X e Z, eu vou acrescentar, sabe o que? O ES, tá certo? A regra geral acrescenta o S. Mas na exceção, se os verbos terminam nessas letrinhas que eu falei, eu vou acrescentar ES. Por exemplo, o verbo go, que é o verbo ir. I go to Mossoró. Eu vou para Mossoró. Terminou em O. Se terminou em O, eu vou acrescentar o S no final do verbo? Não, eu vou acrescentar ES. Para falar ela vai para Mossoró, como é que eu digo? She goes to Mossoró. Ela vai para Mossoró.
Então, o verbo go, acrescento S. Wash, que é lavar, fica washes. Watch, que é assistir, fica watches. Ok? Então, teacher, qual é a regra geral? Vamos lá recapitulando. Colocar só o S. Mas, se o verbo terminar nas letrinhas que a teacher falou, que letrinhas? Letrinha O, S, SH, CH, X e Z, eu vou acrescentar S. Teacher, vamos para os exemplos. I watch a lot of movies. Eu assisto muitos filmes. Para falar que meu irmão, por exemplo, assiste, eu vou falar he watches a lot of movies. O verbo watch no simple present fica acrescentado do S, watches, ok? Outra exceção, os verbos que terminam em Y. Eita, como é que fica? Eu já vi a regra do S, já vi a regra do ES. E se terminar em Y? Veja bem, se no verbo terminar em Y e a letrinha antes do Y for uma consoante, o que vai acontecer? Você vai tirar o Y do verbo e vai acrescentar IES. Por exemplo, o verbo fly, voar, fica flies. Você tira o Y e coloca IES, flies. O verbo study, estudar, fica studies. Ok? O Y é retirado e você coloca IES. O verbo cry, chorar. Você retira o Y e fica cries. Ok? Teacher, mas se o verbo terminar em Y e não for uma consoante, for uma vogal. Por exemplo, em play, antes do Y tem um A, é uma vogal. Aí você coloca o S, tá certo? Play. Pay, que é pagar, você coloca o S também. Say, quer dizer, coloca o S também, porque antes do Y tem uma vogal, certo? Se tiver uma consoante, você tira o Y e coloca o IES. Mas se tiver uma vogal, você deixa o Y lá e coloca o S, certo? Olha os exemplos com minha irmã, com my sister, olha só. I study English. Eu estudo inglês. O verbo fica normal. I study English. Quando eu vou falar que a minha irmã estuda inglês, como é que eu vou falar? She studies English, ok? Studies. Veja que eu tirei o Y, coloquei o IS, porque study, antes do Y tem uma consoante, tá certo? E vamos lá, no nosso book tem aí uma coluna com afirmativo e negativo. Eu estou ouvindo, teacher, a senhora está assistindo, estou aprendendo a questão dos verbos. Mas como é que eu vou falar? Na afirmativa, na negativa e como é que eu vou perguntar no simple present, teacher? Me explica aí. Olha só, help me. Nós, no português, não temos os verbos auxiliares. No inglês é muito comum ter verbo auxiliar. E esses verbos auxiliares não têm significado. Gente, quando eu era criança, eu tinha uma dificuldade muito grande em entender isso. E os professores, infelizmente, às vezes não me explicavam. Eu queria saber, teacher, o que é um verbo auxiliar? Porque os verbos a gente estuda e a gente sabe o significado. Por exemplo, watch. O significado de watch é assistir. Like, eu sei que é gostar. Read, é ler. Mas esses verbos auxiliares que a senhora disse que eu tenho que usar para perguntar, para falar algo. Gente, não tem significado. Os verbos auxiliares do simple present são chamados de do e de does, ok? Olha só. Eles não têm nenhum significado. Eles são usados só para indicar que é o presente, tá certo? Como assim? Eu posso perguntar, você gosta de chocolate? Eu poderia só falar assim, you like chocolate? Só que estaria errado, certo? Então, como é que eu faço para perguntar corretamente? Do you like chocolate? Olha só, usei o do. Você gosta de banana? Do you like banana? Do you like pizza? Do you like hamburger? Do you like soda? Do you like ice cream? Eu estou usando do para perguntar várias coisas que você pode ou não gostar. O do eu vou usar para I
vai ser para he, she, it. Vocês vão sempre ver que he, she, it, eles são especiais. Sempre vai ter uma diferença para he, she, it, certo? Por exemplo, eu quero saber se você gosta de pizza. Eu vou perguntar, do you like pizza? Se eu quiser saber se ela ou se ele gosta, por exemplo, Marcos, eu vou falar assim, does Marcus like pizza? Ou does he like pizza? Você vai ver que o verbo não vai ter S, nem IS, nem ES. Na hora de perguntar só vai aparecer o do ou does, ok? Então, no book vai ter várias perguntas. Do you like to read books? Você gosta de ler livros? Does he like music? Ele gosta de música? Então você vai ver que para I usa-se do, para he, she e it usa does, ok? Teacher, e para responder? Para responder, como é que eu vou responder essas perguntas? A senhora perguntou, né? Do you like pizza? Eu gosto. Eu digo yes. Yes, I like. Não, a gente vai usar o auxiliar também. Olha só. Se eu perguntar, do you like pizza? Você vai responder yes, I do, se você gostar. Se você não gostar, você vai usar o do not, que quando eu junto é formado don't. E eu vou falar o quê? No, I don't. Se eu gostar, eu digo yes, I do. Se eu não gostar, eu digo no, I don't. Teacher, para he, she e it, não é does? Então, vocês vão responder. Por exemplo, se eu perguntar algo para ele, does he like pizza? Se ele gostar, qual vai ser a resposta? Yes, he does. Se ele não gostar, no, he doesn't. Ok? Que o does not vira doesn't. Ok? Então, vocês vão ter as respostas, são respostas curtas. O que é que nós vamos fazer na página 52? Na página 52, vocês vão completar com os verbos. Os verbos estão entre parênteses, certo? Tem o verbo play, termina em Y. Só que antes do Y tem uma vogal. Então, se tem só uma vogal, eu vou colocar o S, vai ficar plays. Tá certo? Então, vocês na primeira questão vão basicamente fazer isso. Colocar o S, o IS, o ES, tá certo? Nos verbos. Questão 2, do mesmo jeito, tá certo? Mesma intenção, mesmo objetivo. 3, questão 3, vocês vão responder de acordo com os sinais. Se tiver o sinal de mais, a resposta é positiva. Se tiver de menos, vai ser negativa. Por exemplo, na letra A tem uma pergunta. Does Josh fly to Japan every year? Josh voa para o Japão todo ano? Tem um sinal positivo. Então, eu vou colocar o quê? Yes, he does, ok? Se fosse negativo, no, he doesn't, ok? Então, vocês vão completando com essas respostas da página 52, né? Tem um quadro com a short answer, que é as respostas curtas. Eu fiz no roteiro uma explicação, uma ficha de estudo para você ver passo a passo, tá certo? Como se forma esse tempo verbal, certo? Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, podem me procurar, tá certo? Kisses, bye bye!